Bom dia, queridos irmãos. O vídeo de sábado nós não postamos, até porque sábado Jesus apenas descansou de todo aquele sofrimento, aquele martírio. Jesus foi crucificado, morto. E o sábado, os evangelhos não falam nada sobre o sábado, até porque é um dia que é observado por eles como um dia de descanso, um dia onde não pode se fazer nada. Então, o sábado é um dia do silêncio, o dia da reflexão, o dia onde não só os discípulos, mas nós mesmos ficamos pensando, né? Na morte, na ressurreição do Senhor. Naquele contexto, aqueles homens estavam entristecidos. Eu fico imaginando o sábado deles, foi o pior sábado de toda a vida deles. Foi tirado abruptamente de perto deles aquele amigo, aquele mestre. Então eles ficaram se perguntando, creio eu, o que vamos fazer? O que será daqui para frente? Como será a nossa vida sem o Senhor Jesus? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. E a notícia que eu quero dar é que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Essa é a boa notícia. Essa boa notícia que foi dada não somente à mulher Maria Madalena e as outras mulheres que os evangelhos também relatam que estavam juntas, mas essa boa notícia que foi dada àqueles homens do caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, que está relatado somente em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, aqueles dois homens que caminhavam cabisbaixo pelos caminhos que levavam a Emaús no domingo, já sem esperança e convictos de que Jesus havia morrido de fato e que estava dentro deles uma notícia triste, uma notícia falsa, uma fake news, né? Hoje nós ouvimos falar muito em fake news. Pois é, aqueles homens, Cleopas e o outro discípulo, carregavam dentro deles uma notícia falsa. A notícia de que o mestre deles, o Senhor Jesus, havia de fato morrido. E tudo havia se acabado. Toda aquela história, todo aquele sermão, todas aquelas coisas lindas que o Senhor falou. Não faz mais sentido agora. Pois ele morreu. Pois é uma fake news, queridos. Pois o Senhor está vivo. E nesse episódio, Jesus ele se encontra com os discípulos em Emaús, no caminho para Emaús, um vilarejo ali, uns 11 quilômetros de Jerusalém. Davam uma tarde toda andando, né? Vamos dizer assim, porque os caminhos eram bem tortuosos, né? Não havia pavimentação naquela época, eles caminhavam entre as colinas para chegar nos lugares. E eu creio que eles levaram ali um período de quase um dia de caminhada. E um homem, até então desconhecido, se coloca ao lado desses dois discípulos de Jesus e começa a caminhar juntos. E aí, a partir do verso 17, Jesus, até então desconhecido para eles, pergunta a eles. A partir do verso 17, ele diz assim, a Bíblia conta, e ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Olha que interessante. Esse é um episódio que passa paralelamente, né, aos episódios que acontecem durante esse dia de domingo de Páscoa. Jesus, ele se mostra ressurreto às mulheres ali no sepulcro, né? E para confirmar a veracidade da sua ressurreição, ele se coloca ao caminho junto com esses homens. E ele pergunta: o que vocês discutem? Por que vocês estão aí falando? Aí Cleopas fala: olha, como que você não sabe o que aconteceu? Você é o único forasteiro ou o único peregrino em Jerusalém que veio participar das festividades de Páscoa e não sabe o que aconteceu? Você deve ser o único, não é possível, porque todo mundo sabe. Você não viu que crucificaram o mestre? Injustamente, ele foi entregue às autoridades, aos sacerdotes, e eles crucificaram aquele homem santo. Aonde você estava, né? Em que mundo você está vivendo que você não viu que aconteceu isso em Jerusalém? Mas Jesus, ele só questiona, indaga a esses homens para ver o que eles pensam sobre isso. E é de fato o que Jesus pensa, que eles estão vivenciando uma fake news. Eles estão certos de que ele não está vivo, de que ele morreu e de que eles também não acreditam na palavra das mulheres. Como é difícil para os homens crerem, né? Nós vemos vários relatos bíblicos de que as mulheres tentavam avisar os homens e eles não acreditavam. Eu não sei o que acontecia para que, como a incredulidade era uma coisa muito forte entre os homens, né? Tomé tinha que ver para crer, tinha que pôr a mão no lado, tinha que ver as mãos furadas do Senhor para que acreditasse, né? As mulheres contam para Pedro e para João, e mesmo assim eles não acreditam, saem correndo para ir ao sepulcro ver, né? E esses homens saem pelo caminho de Emaús entristecidos, cabisbaixo, também não acreditando no que elas disseram. Jesus teve que se colocar ressurreto ao caminho para dizer a eles que de fato o Senhor tinha que cumprir tudo isso para que ele fosse no final ressuscitado pelo Pai. Jesus, ele expõe toda a escritura no caminho de Emaús a esses irmãos e eles ficam alegres. Um deles fala: olha, nosso peito, nosso coração queimava por dentro quando ele falava essas palavras. Que Jesus começa a expor as escrituras, ele começa a expor desde Gênesis até aquele tempo, e os profetas, ele começa a relatar que tudo aquilo aconteceu e que aqueles profetas, Moisés, desde do Gênesis, a Bíblia relata a importância dessa criança que nasceria e que viveria entre nós e que em um dado momento morreria assim, crucificado, pagando o preço dos nossos pecados. E isso de fato aconteceu e era necessário que acontecesse. Jesus explica tudo isso àqueles dois homens. E eles ficam maravilhados com tamanha sabedoria e exposição das Escrituras. Mas em um dado momento, Jesus, já chegando no vilarejo de Emaús, Jesus se coloca adiante, já estava caindo o dia, a noite, né? E Jesus se coloca adiante como se fosse embora. E aqueles homens falam: não, já é tarde, fique conosco.
Não é seguro que você saia andando a esse horário por aí. Fique conosco, entre. E eles convidam o Senhor Jesus para entrar em sua casa. Neste momento, eles preparam uma ceia. E Jesus dá graças. Vamos ler esse relato, que é muito interessante. Quando estava à mesa, verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Olha que interessante. Quando eu falo que tudo que Jesus dá graças se multiplica, não é um ato mágico, não é isso, miraculoso. Mas no âmbito espiritual isso tem uma profundidade muito grande. Então tudo que você for fazer, meu amado, dê graças ao Senhor. Então quando Jesus, sempre quando ele se alimentava, ele dava graças a Deus. É interessante isso, né? Se você quer que as coisas se multipliquem na sua vida, aprenda a agradecer, ao invés de reclamar. Né? Aprenda a agradecer. Nós vemos nos episódios, nos evangelhos, que Jesus multiplicou o pão e o peixe 2 vezes. E antes de fazê-lo, ele fez o quê? Deu graças. Ele levantou e deu graças. E aí houve aquele milagre maravilhoso que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Foi justamente naquele momento de comunhão, foi naquele momento de ceia, do partir do pão, onde o mestre dá graças, os olhos daqueles homens foram abertos. E eles reconheceram o Jesus ressurreto que caminhou com eles durante aquele dia todo. O que nós devemos fazer, irmãos? Quando Jesus diz para nós, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Partam o pão, tomam o suco de uva, repartam o que vocês têm de melhor. O que vocês têm de melhor sou eu. Repartam com as pessoas. Não tenham vergonha de demonstrar o Senhor Jesus às pessoas. Não tenham vergonha de compartilhar o Senhor Jesus com as pessoas. Não sejamos egoístas ao ponto de reter essa graça, essa bênção somente para nós. Mas o que o Senhor nos orienta, nos ensina é: reparta. Dê graças, porque você é salvo em Cristo Jesus, mas reparta essa graça com as pessoas, demonstra o Senhor Jesus, o evangelho dele às pessoas. E o milagre acontece quando estamos à mesa. Quando ele nos chama a rememorar esse momento de ceia, ele está querendo dizer para mim e para você: olha, vai acontecer um milagre aqui hoje. Os seus olhos vão se abrir para que você enxerga o meu amor, que você enxerga a minha vontade, para que você enxerga o verdadeiro sentido do evangelho na vida do cristão. Por isso repartimos o pão. Por isso nós nos colocamos em comunhão. Então, neste dia, eu quero convidar você, amigo, irmão e irmã, para a ceia do Senhor, para que os nossos olhos possam se abrir a cada dia para enxergar, de fato, quem é Jesus. E para enxergar, pelos olhos da fé, que Ele está vivo, cada dia mais vivo, vivíssimo. E que Ele tem olhado, Ele tem intercedido por nós. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E Ele desapareceu da vista deles. Jesus não está mais aqui fisicamente, mas Ele está bem vivo dentro dos nossos corações. E é esse amor, é essa certeza, é essa fé que nos move. É essa fé, esse amor
que nos impulsiona a continuar a caminhada até o final da nossa trajetória. Então convido você hoje, nesse dia de Páscoa, pega o elemento pão, pega o elemento suco da uva e dê graças. Você na sua casa, faça isso, dê graças. Nós não podemos estar juntos fisicamente na igreja como nós gostaríamos, mas aí na sua casa, você, pai de família, eu vou falar uma palavra aqui, mas entendam, tome posse. Tome posse porque você é o sacerdote do teu lar. Então você, irmão, pai de família, se você não tem um marido, ou não tem um pai de família na sua casa, mulher, tome posse e seja a sacerdotisa do teu lar. E pegue o elemento pão, o elemento suco de uva e dê graças e reparta entre os seus aí na tua casa. Hoje nós vamos ceiar dessa forma, dando graças, repartindo e tomando entre nós, para que fique vivo cada dia, em nossos corações, este momento maravilhoso da história, onde Jesus ressuscitou. E só há evangelho, e só há motivo para estarmos aqui, nesta caminhada cristã, porque Ele ressuscitou. E junto com a sua ressurreição, Ele nos deixou uma promessa, que Ele virá, glorioso, entre as nuvens, e levará consigo a tua igreja, que sou eu e é você. E viveremos com Ele eternamente. E a Bíblia nos conta que Jesus nunca mais ceiou, que Ele está aguardando aquele momento precioso, onde Ele vai tomar a ceia junto conosco, num banquete celestial. Eu quero estar lá. E você? Você quer estar lá também? Então faça um compromisso hoje comigo. Não comigo, perdão. Faça um compromisso com o Senhor hoje. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Fale assim, olha. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Eu acredito que o Senhor veio a este mundo para nos dar vida, para nos ensinar como viver plenamente. Eu acredito também que no terceiro dia o Senhor Deus o ressuscitou dos mortos e que agora o Senhor está sentado à direita dele e o Senhor intercede por nós como um bom advogado. O Senhor tem intercedido por nós. Eu acredito, eu quero crer que o Senhor é o Filho de Deus e dessa forma eu quero obter a salvação que somente há em Ti. Em nome de Jesus. Faça essa oração. Faça essa oração. Entregue a sua vida ao Senhor. E você será salvo. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Feliz passagem. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado para que nós tivéssemos vida. E vida plena. Vida eterna. Vida em que há motivo para se viver. Não uma vida simplesmente respirar, mas uma vida completa, onde aquele vazio existencial que havia em você e havia em mim foi preenchido pelo amor do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito esteja com a tua igreja, esteja com o meu irmão, com a minha irmã neste momento, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, estamos juntos, em nome de Jesus.